E em meio ao anúncio das paralisações dos servidores federais, o secretário do Tesouro Nacional, Paulo Vale, disse que o governo deve decidir sobre o reajuste salarial ao longo de janeiro. Então, sobre este e outros assuntos, nós vamos conversar a partir de agora com o secretário, a quem eu agradeço demais pela participação. Seja muito bem-vindo. Bom dia, obrigado. Perfeito. Secretário, após o Congresso aprovar o orçamento e também as discussões em torno da possibilidade de reajuste para a categoria dos policiais federais, outras categorias também se manifestaram, inclusive vislumbram a possibilidade de realizarem paralisações e greve a partir de janeiro. Inclusive, conversamos com o presidente de uma associação que tratou disso ao longo do Jornal da Manhã. Eu gostaria de escutá-lo se há espaço fiscal, há uma margem de segurança para que o governo possa vir a negociar com categorias e, eventualmente, até conceder reajuste para categorias. Eu gostaria de escutá-lo. Esse tema ele ainda tem que ser definido diretamente com as áreas envolvidas, né? A gente tem a área responsável aqui por aumento salarial, por negociação salarial. Esse é um assunto que tem que ser discutido até no âmbito do Palácio do Planalto. O que a gente vem dizendo é que, devido à pandemia, a gente teve um forte impacto, um forte gasto ao longo de 2020, e a gente veio recuperando paulatinamente esse ano de 2021, nós, no Ministério da Economia, trabalhamos com um cenário de não aumento para 2022, com o objetivo de a gente atingir uma consolidação fiscal que ainda tem, né? Apesar de a gente já ter melhorado muito após a pandemia, ainda tem uma necessidade de um esforço fiscal até o final do ano que vem. O que foi discutido é que, na proposta orçamentária, na lei orçamentária que foi aprovada pelo Congresso semana passada, foi aprovado um espaço de 1,7 bilhões. E ainda não está definido como será utilizado esse espaço fiscal. Então, a gente ainda não tem uma definição, esse assunto passa por outras áreas aqui para definição, e a gente espera que, ao longo de janeiro, a gente tenha algum avanço nessa linha. Secretário, 2022 é um ano eleitoral, pleito, com essa possibilidade de greve geral dos servidores públicos federais. Será que a negociação por parte do governo, não negociar, não pode prejudicar o governo nessa situação? Esse é um assunto sempre delicado, né? Eu acho que, do nosso ponto de vista, como era importante a gente ter mais um ano sem ajuste salarial, eu acho que é compreendido isso pela população devido a todo esse impacto da pandemia que houve no orçamento público. Mas, assim, então a gente trabalhava para se pode não ter. Agora foi definido algum espaço e esse espaço tem que ser decidido como será distribuído nas categorias. É um assunto delicado, mas isso está sendo conduzido pelos órgãos competentes e, inclusive, pelo Palácio do Planalto. Perfeito. Agora, secretário, eu observei em alguns veículos de comunicação uma declaração do senhor em que o senhor disse que a queda das despesas em 2021 só foi possível porque o teto de gastos acabou segurando o crescimento das despesas obrigatórias. Agora, diante de inúmeros desafios para 2022, pagamento de benefícios à população, incentivos para empresas e, eventualmente, a possibilidade de dar reajuste para alguma categoria de servidores federais, vai ser possível repetir esse cenário de 2021 em 2022? É importante a gente perseguir, né? Conforme eu comentei no início, a nossa grande preocupação é que o impacto da pandemia foi muito forte. A dívida PIB chegou a bater 88%, né? Só para ter uma referência. Antigamente, nossa referência para um país emergente era ter uma dívida PIB no máximo de 60% do PIB, e com essa crise que vem desde 2014, seja uma crise política e depois fortemente impactada pela pandemia, a dívida subiu até 88%. Devido ao esforço fiscal que foi feito em 2021, a gente conseguiu reduzir a dívida em torno de 80,6% é a nossa estimativa para final de 2021, e é importante a gente continuar essa trajetória de resultado fiscal suficiente para manter essa trajetória de queda da dívida PIB.
Isso é importante porque a questão de ter uma dívida PIB elevada impacta diretamente na percepção de risco do país, na taxa de juros. O Brasil acaba sendo obrigado a ter uma taxa de juros maior e isso impacta no crescimento do país. Então, assim, é importante a gente manter essa trajetória de consolidação fiscal, que a gente sempre fala, e também é muito importante entender que essa política fiscal mais conservadora, ela é importante para coordenar com a política monetária do Banco Central, que vem elevando taxa de juros para ter uma política mais restritiva para reduzir a inflação. Então, essa coordenação é fundamental e a gente ainda não terminou, ainda estamos saindo desse período de crise. Então, assim, é importante ter esse entendimento das metas fiscais para poder a gente sair desse período de impacto, né, de inflação, de aumento de dívida, para chegar em 2023, ter um ciclo de queda de taxa de juros, voltar para os juros de um dígito e voltar a ter um horizonte de crescimento. Bom, e o presidente Jair Bolsonaro já sinalizou que pretende sancionar o projeto de lei que prorroga a desoneração da folha de pagamentos. Secretário, como que a pasta pretende compensar essa desoneração? Isso ainda está sendo definido, né? Realmente isso é uma orientação do presidente e aqui no Ministério da Economia, que envolve outras áreas, a Receita Federal, principalmente, está trabalhando nessa solução para dar continuidade à desoneração desses 17 setores. Agora, secretário, uma outra notícia que ganhou as páginas dos jornais e dos portais de notícia trata do desejo do governo em lançar títulos voltados para a aposentadoria. Então, o cidadão compraria esse título, esse dinheiro ficaria aplicado por 30 anos ou pouco mais. Eu gostaria que o senhor explicasse essa iniciativa e em quanto tempo ela deve estar disponível para a população. Lembrando, assim, existe um programa aqui no Tesouro Nacional que chama Tesouro Direto, que foi criado em 2002. Então, a gente está comemorando agora os 20 anos do Tesouro Direto. O que foi o Tesouro Direto em 2002? Naquela época, a gente entendia que a dívida pública era um tema frequente de debate. Tinha gente que defendia calote da dívida, não pagamento da dívida. E a gente entendia o seguinte: dívida pública é o ativo mais básico da economia, que todo brasileiro tinha que ter um título para entender o que era dívida pública. Então, a gente criou o Tesouro Direto. O que é o Tesouro Direto? É a venda dos mesmos títulos que a gente vende para o mercado financeiro. Os mesmos títulos a gente podia ofertar diretamente à pessoa física. Então, 20 anos depois, a gente vê que esse resultado, né, esse objetivo foi atendido. Hoje, o Tesouro Direto é conhecido, muito brasileiro compra título, entende a importância de um título mais longo, entende a questão de indexador, tem indexador que é a taxa Selic, indexador que é pelo IPCA, tem indexador que é pré-fixado, quer dizer, não é indexador, tem títulos pré-fixados. Então, isso foi muito importante para a educação financeira. Agora, em 2022, o nosso projeto, até baseado em alguns estudos acadêmicos, tanto de um professor que ganhou o prêmio Nobel em 1997, Robert Merkel, o professor Arun Murugapillai, e também difundido aqui no Brasil pelo professor Alexandre Vitorino, e também outro estudo do Fábio Jambiage, em parceria com Maurício Lester, Arlete Anese e André Dovalski, que são 2 estudos que a gente vem estudando para desenvolver um título que tem um caráter de previdência, ajuda na educação financeira de previdência. O Tesouro Direto, desde o início, o objetivo dele foi muito mais dar acesso ao cidadão a um título para entender melhor como funciona esse processo. E agora, esse projeto, né, baseado nesses 2 estudos que eu comentei, ele vai na linha de você criar um título com característica previdenciária. O que seria isso? É um título, no mesmo modo do Tesouro Direto, que já existe há 20 anos, mas é um título que você compra, carrega durante um período sem fluxo de recebimento, é o que chama de período de acumulação, e depois de um período que você decide, quando você quer ter uma renda, ele passa a te pagar um fluxo mensal, né? Então, só para te dar um exemplo, se você é um trabalhador, começou a trabalhar com 20 anos e quer pensar na sua previdência, 20, 25 anos, você pode comprar um título que durante 40 anos, você vai comprando todo mês um título, durante 40 anos ele não te paga nada. E depois de 40 anos, ele vai te pagar
20 anos, ou 250 parcelas mensais corrigidos pela inflação, por exemplo. Então, ele é bom que ele traz a educação previdenciária, né? Sempre lembrando que dentro do governo a gente tem o Fórum Brasileiro de Educação Financeira, composto por 8 instituições, o Tesouro faz parte, e a Secretaria de Previdência também faz parte. Excelente, agradeço demais a entrevista do secretário do Tesouro Nacional, Paulo Vale. Muito obrigado por suas informações e volte mais vezes à Jovem Pan News. Eu que agradeço, bom dia a todos.